Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de lógica. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a falácia de relevância, conhecida como argumento ad ignorância, ou circunstancial. É um argumento que vai apelar para aquilo que a gente não sabe, né? Nesse argumento, uma proposição ela é tida como verdadeira se não há provas da sua falsidade, e ela é tida como falsa se não há provas da sua verdade. Ou seja, você vai apelar para aquilo que você não conhece. Evidentemente, as pessoas elas utilizam muito dessa falácia e não percebem, né? Por exemplo, a gente está vendo aí ultimamente o movimento dos terraplanistas que dizem que não há provas suficientes de que a Terra é redonda, logo a Terra é plana. Seria um argumento que está apelando para a questão da ignorância. Ou, por exemplo, a gente poderia dizer também, nunca encontraram vida fora da Terra, logo não existe vida fora da Terra. Também podemos dizer isso, que com certeza que não existe vida fora da Terra, podemos dizer no máximo que não encontraram ainda, né? Outra também, não existem provas suficientes que demonstram a existência de Deus, então Deus não existe. Olha, eu já falei em outras aulas, né? Isso aqui é uma questão de fé e tudo, então eu não vou entrar nesse mérito. Mas a questão também de provar que Deus existe ou não existe a partir disso também é uma falácia, né? É a mesma coisa o contrário, né? Se eu disser assim, não existem provas suficientes que Deus não existe. Então, Deus existe. Então, a mesma coisa, né? Então, tanto o ateísmo quanto o teísmo, nesse momento, eles utilizam dessa falácia. Se você for utilizar de forma lógica, não dá certo, né? Outro exemplo muito comum que eu cito é o seguinte, olha, não há registros atuais que determinado medicamento possa causar, por exemplo, má formação fetal. Então, ele pode ser usado por mulheres grávidas sem nenhum risco, né? Eu utilizei isso em outro vídeo, esse argumento. Ou seja, às vezes a ciência ela tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, se não existe até o momento, será que teve pesquisas suficientes? A talidomida, por exemplo, ela hoje é utilizada no tratamento de hanseníase. Mas ela foi introduzida no final de 1950 como um sedativo. A droga era dada às mulheres grávidas para combater os sintomas de enjoo matinal. Mas o uso durante a gestação restringiu o crescimento dos membros dos bebês que acabaram nascendo com má formação nas pernas e nos braços. Ou seja, a gente aí agora tem um exemplo claro, né, dos perigos que uma falácia como essa pode causar, principalmente na ciência, né? Então, o que acontece com essa falácia da ignorância? É uma falácia que, em alguns momentos, ela pode ser utilizada de forma coerente. Vou te dar um exemplo aqui agora, né? O problema é que essa forma de argumentar ela é típica de quem pede para o adversário que forneça a prova melhor, ou então aceite o que ele diz. Ou você me fornece uma prova melhor, ou você aceite o que eu estou dizendo, né? Transfere, então, o ônus da prova para o oponente, né? Exigindo que ele demonstre que o ponto de vista que se propõe é falso, né? Significa, então, uma violação básica do diálogo, né? Que defende que quem apresenta os fatos que é obrigado a prová-los, né? Então, se eu estou apresentando, eu que tenho que provar, né? Não o outro, né? Mas, no direito, esse tipo de argumento ele pode ser aceito. Por exemplo, uma sentença do juiz, ele pode afirmar assim, olha, por não ter encontrado qualquer prova que apoie a culpabilidade do réu, esse é declarado inocente. A famosa afirmativa, né? Indúbio pro réu, né? Então, nesse caso não é falácia, né? Nesse caso é porque realmente o ônus da prova é de quem acusa, no caso do direito. Mas nos outros casos não. Quem que está querendo comprovar, né? Quem está argumentando que tem que apresentar as provas, né? Esse tipo de falácia, ele parece muito com uma falácia conhecida como falácia da negação do antecedente, que é uma falácia formal. Essa falácia ocorre quando a gente tenta construir um argumento condicional que não está nem no modus ponens, que é a afirmação do antecedente, nem no modus tollens, que é a negação do consequente. Muita gente deve estar aí boiando, né? Então, eu vou explicar isso em outra aula, o que é modus ponens, modus tollens, eu vou falar aqui rapidamente sobre isso, só para a gente aproveitar um pouco para poder citar essa falácia também, né? Seria a falácia que praticamente utiliza o modus ponens, mas de uma forma errada, né? O que seria o modus ponens? Olha, a modus ponens é quando a gente afirma um antecedente, então a gente tem uma conclusão. Por exemplo, se P, então Q. P, então Q. Então, se eu tenho P, eu vou ter Q. Então, na verdade, é a afirmação, né, de um antecedente que vai chegar a uma consequente. Isso é tranquilo, né? Por exemplo, lógico, a gente usa isso o tempo inteiro. Por exemplo, se eu te falar assim, ó, se estiver chovendo, eu encontrarei você no cinema. Está chovendo, então encontrarei você no cinema. Então, o que significa isso? Olha, eu tenho um antecedente, né? Se estiver chovendo,
encontrarei você no cinema. Então eu coloquei uma condicional, né? Uma condição para que isso aconteça. Se a condição foi satisfeita, isso aconteceu. Isso é o chamado modus ponens. Mas nós também temos o modus tollens, que seria a negação do consequente. É um argumento comum, né, que as pessoas utilizam. Às vezes, né, por exemplo, quando você nega a consequência, né, e aí, consequentemente, o antecedente também é negado. Nesse caso está certo, viu? Modus tollens. Como é que funciona? É assim, ó, se P, então Q. Se Q é falso, logo P também é falso. Vou explicar melhor com um exemplo que fica mais fácil. Vamos lá. Se estiver chovendo, eu encontrarei você no cinema. Ok? De novo a mesma afirmação. Aí eu viro e falo assim, não encontrei você no cinema, logo não está chovendo. Né? Então tá certinho, tá tranquilo. Nesses dois casos, a gente tem o modus ponens e modus tollens, que não são falácias. Agora, a falácia de negação do antecedente, na verdade, é uma falácia que dá uma forçada nesse modus ponens, né? Na verdade, a gente está negando o antecedente para poder negar o consequente mesmo. E nem sempre é assim que funciona, né? Por exemplo, se eu disser se P, então Q, aí eu digo não P, então não Q. Errado, não existe isso, né? Eu vou dar um exemplo que fica muito mais fácil. Por exemplo, se eu disser, se eu fosse Neymar, eu seria um grande jogador de futebol. Não sou Neymar. Logo, eu não sou um grande jogador de futebol. Olha, eu posso concluir, a partir dessa afirmação, que eu não sou um grande jogador de futebol? Não. Apesar que eu sou péssimo mesmo em futebol. Mas eu falo assim, formalmente, nesse caso aqui, eu não posso concluir. Eu poderia ser um outro jogador muito bom também, não sendo Neymar, não é isso? Mas isso a gente consegue verificar na realidade, né? Mas nem sempre a gente olha o argumento, né, e consegue averiguar, né, aferir na realidade se aquele argumento é verdadeiro ou falso, né? Então nós temos que estar atentos à construção lógica, exatamente para poder a gente não cair nesses erros, nessas falácias, né? Então vamos nos outros agora, tentando ver como que a gente aplicaria essa falácia na falácia da ignorância, que exatamente você consegue às vezes encaixar ali formalmente a falácia e conseguir ver que realmente também você realmente tem uma falácia, né? A partir da formalidade. Então nem sempre essa falácia é informal. Vamos pegar lá o exemplo da talidomida, que aí fica mais fácil, né? Olha, se houver registros de má formação genética no uso de talidomida, este medicamento deverá ser evitado por mulheres grávidas. Então, primeira proposição. Não há registros de má formação genética no uso de talidomida. Segunda proposição. Logo, ele poderá ser usado por mulheres grávidas. Conclusão, né? Então, agora vejamos. Eu posso concluir que ele pode ser usado por mulheres grávidas sem risco nenhum, só porque não há evidências de má formação genética, etc. Não. Prova disso foi o que aconteceu, né? Eles não tinham evidências. E não sei se vocês sabem, mas a pesquisa com mulheres grávidas é muito difícil, né? Porque mulher grávida não quer fazer pesquisa científica, ela não quer participar de pesquisa. Imagina, ela vai trazer riscos para a criança. Então, é muito difícil você chamar uma mulher grávida para poder participar dessas pesquisas para ver a eficácia de medicamentos. Então, aí você tem exatamente o que acontece, né? O medicamento, às vezes, é lançado no mercado sem ter pesquisa suficiente, né? Eu vou detalhar um pouquinho modus ponens e modus tollens em uma outra aula, uma aula à parte. E também vou falar por uma falácia que chama falácia da afirmação do consequente, né? Mas por quê? Mas aqui ela não tem nada a ver com esse tipo de argumento de ignorância, por isso que eu não citei aqui, né? E, por hora, eu só queria mostrar para vocês que como que a falácia informal, muitas vezes ela pode ser encaixada numa falácia lógica, né, formal. Então, às vezes a falácia informal, ela é informal, mas se você dá uma mexida nela ali, se você conseguir encaixá-la na formalidade, você também consegue identificar ali um erro formal, né? Então, as falácias, elas têm essa questão também, né? Às vezes você não consegue de imediato ver a forma dela, mas se você prestar bastante atenção, principalmente quando você estuda lógica proposicional, lógica simbólica, você começa a identificar isso muito mais facilmente, né? E vai pegando a prática com o tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre lógica proposicional em outras aulas também, já falei em outras aulas, mas vou voltar nesse assunto e espero que eu tenha sido claro nessa aula, especificamente sobre a falácia de ignorância.
né? Principalmente a primeira parte da aula, né? A segunda parte eu ainda delonguei um pouco, só para mostrar a conexão com a falácia formal. Até a próxima aula.